quem será que é a nossa família de verdade? Quem será que são os nossos irmãos, filhos, mães, pais? Porque quando a gente se converte, a palavra de Deus fala que muitas das vezes os inimigos nossos vai ser os próprios familiares. Ora, inimigo e parente? Muito bem. Nas nossas reuniões que nós temos, os parentes nossos, meus, eles não vêm, não participam, porque eles não comungam a mesma fé do que nós. Alguns começaram, aí depois viram que não era de acordo, eles não participam mais. Mas são nossos parentes, de sangue, de carne. Muito bem. E às vezes alguém diz, nossa, seus parentes parece que, filhos, irmãs, irmãos, não tem muita comunhão, né? Mas isso é normal acontecer. É normal acontecer porque as escrituras já nos advertem. Estou fazendo esse vídeo porque talvez você possa estar passando a mesma situação. E aí nós vamos fazer a leitura para você entender como que é isso, quem realmente de fato são os nossos parentes. No batismo que nós tivemos, as pessoas que se batizaram, eu disse para elas assim, olha, a partir de hoje você tem 2 famílias, mas a sua maior família é a família a qual você pertence na sua fé, que é a família que somos nós, e você tem sua família carnal, né? E o apóstolo Pedro também, ele questionou o nosso mestre a respeito disso, né? E eu quero fazer a leitura no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 27. Diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aqui era uma promessa para os apóstolos, viu? Uma promessa para os apóstolos. Agora tem uma promessa para nós, né? Talvez você seja abandonado por teu filho, teus parentes, você se sente só. Agora, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está falando, olha, você deixou seus familiares, você vai ter muito mais gente, vai ter muito familiares a mais do que você tem agora. Além disso, você vai ganhar a vida eterna. Então eu costumo dizer, teve um dos meus filhos que eu falei, olha, se alguns de vocês foram parar no inferno, não foi culpa minha, porque todos vocês foram advertidos. Aí ele me disse, é verdade, pai, é verdade. Nós estamos muito cientes. Então, todos os meus filhos, se naquele grande dia, no dia do juízo, eles ficaram gritando, pai, pai, e estiver partindo para o inferno, eu sou parente deles, sou pai deles até naquele dia, até no dia da nossa partida desse mundo. Passando disso aí, se eles não se converterem, eles vai ser meu inimigo e não vai ter misericórdia, não vai ter. Hoje nós damos a vida pelos nossos filhos, né? E o nosso mestre, o próprio Senhor Jesus Cristo também, ele também deu exemplo para nós. Talvez você que a família olha você com os outros olhos porque você abraçou a fé verdadeira. Então vamos ver o que Jesus disse aqui. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 19 em diante. Vamos fazer a leitura. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão.
E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Aí Jesus aproveitou a deixa, né? Para mandar um recado, para nos advertir também. Versículo 21. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, meus amigos, se você tem parente que às vezes despreza você e eles não participam da mesma fé, eles são seu parente aqui neste mundo. Mas vai chegar o dia que a sua parentela mesmo verdadeira é aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E tem um texto da palavra de Deus que fala que vai chegar um tempo que pai vai ser contra filho, filho contra pai, mãe contra nora, e aí por diante. Vai ser no dia do... também tem agora que acontece, mas vai chegar no dia do juízo que vai ter essa terrível separação, onde o filho perdido ou o pai perdido, eles vão estar em lados opostos e vão ser inimigos uns dos outros. Eles vão ser inimigos, né? E naquele grande dia vai ser um dia de grande decepção, somente aquele que não praticou a palavra de Deus. As nossas reuniões aqui, eu percebo que são poucos parentes nossos que participam da mesma fé do que nós. Então, eles vão ser nossos parentes até um certo ponto, até o final aqui dessa vida terrena. Passando disso, eles não vão entrar na eternidade. Não vai entrar na eternidade, não vai ser parente lá na eternidade. Que bom, oxalá, que os nossos parentes aqui terrestres também continuassem a nossa parentesca, a família de Deus, o Deus nosso Pai, e eles sendo também nossos irmãos e filhos e filhas na fé. Por isso, meu amado, minha irmã, não sei o que você passa na sua vida. Eu já passei por isso, passo por isso. Eu sei o que é isso aí. Você tem um parente carnal, mas existe um abismo muito grande entre o parente e nós. Existe a cruz de Cristo que separa. Existe a palavra de Deus que separa. Por quê? Muitos deles não abraçam a mesma fé. E aí se tornam inimigos. Embora nesse mundo nós consideramos como os parentes, a gente devemos amar eles, orar por eles, mas são inimigos também nossos. Porque se é inimigo de Deus, não quer obedecer a palavra ou não quer seguir a mesma fé, se torna inimigo. Que é inimigo de Deus é meu inimigo. Então eu prefiro ser amigo de Deus, ser filho de Deus e ter eles como inimigo, né? Porque a palavra de Deus fala: aquele que não largar pai, mãe, filho, irmã por amor de mim não é digno de mim. E às vezes a gente tenta, mas não dá para ter comunhão, né? Às vezes eles não querem ter comunhão. Então vai chegar o dia da grande separação. Então eu gostaria, meus ouvintes, que você que tem um parente que não aceitou Jesus, você deveria orar, deve orar por ele. Se você já falou do Evangelho, não fica falando mais. Agora começa a orar para que Deus faça ele ficar um parente legítimo seu, para que Deus tenha misericórdia da alma dele e converta, que chame ele. Porque a palavra de Deus fala que a salvação é individual, mas nós devemos se colocar na brecha, pedir para Deus ter misericórdia. Quem sabe, né? Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.